no livro de Isaías, o capítulo 17. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. O livro de Isaías, o capítulo 17. Assim diz a palavra do nosso Deus. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, e aí se deitarão sem haver quem as espante. A fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco e o restante da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó será apoucada, e a gordura da carne desaparecerá. Será quando o segador ajunta a cana do trigo e com os braços cega as espigas, como quem colhe espigas no vale dos Refaíns. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como quem colhe as espigas no vale, alguns rabiscos, como num sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia olhará o homem para o seu Criador, e os seus olhos atentarão para o Santo de Israel. E não olhará os altares, obras de suas mãos, nem atenderá para o que fizeram seus dedos, nem para os postes ídolos, nem para os altares do incenso. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cimo das montanhas, os quais outrora foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação, porquanto te esquecestes do Deus da tua salvação, e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza. Ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora, e no dia em que as plantares, as fizeres crescer, e na manhã seguinte as fizeres florescer, ainda assim a colheita voará no dia da tribulação e das dores incuráveis. Ai do bramido dos grandes povos que bramam, como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem, como rugem as impetuosas águas. Rugirão as nações, como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e fugirão para longe, serão afugentadas como a palha dos montes diante do vento, e como pó levado pelo tufão. Ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existem. Este é o quinhão daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Aqui o Senhor está chamando a atenção do seu povo por uma aliança que foi feita. Por falar em aliança,
Quem são aqueles com quem você anda convivendo? Quem são as pessoas que fazem parte do seu dia a dia, da sua conversa, do seu diálogo? Os pais têm muita preocupação com a amizade dos filhos e fazem corretamente isso, porque uma amizade pode destruir toda uma vida de uma pessoa. Muitas crianças eu já vi tomando rumos totalmente pervertidos, não porque eles tinham interesse por esses caminhos maus, mas porque se juntaram com pessoas que seguiam por um mau caminho. E hoje em dia as coisas estão muito mais difíceis, porque antigamente você só precisava olhar pela janela para ver com quem seu filho estava. Hoje em dia, os amigos são virtuais e corrompem de dentro de casa, muitas vezes até ao lado dos pais. Mas pensando nisso, o que também está acontecendo com os adultos? Será que não estão se corrompendo? Será que não estão trocando a aliança que eles têm com Deus, a união que eles prometeram devotar a Deus quando foram batizados, quando professaram a sua fé? Será que não estão esquecendo, deixando de lado? Porque estão muito entretidos com tantas coisas que são oferecidas hoje de forma atrativa, de forma agradável e que estimula os prazeres. Deus está indignado com Israel, porque Israel fez uma aliança com os Círios. Foi uma aliança sírio-efraimita, aonde eles queriam vencer as guerras que tinham interesse, porém, essas guerras não agradavam ao Senhor. Depois de discutir sobre os dois vizinhos ao sul de Judá, a Filístia e Moabe, como nós já vimos, Isaías agora resolve se dirigir aos dois do norte. Agora, os oráculos são dirigidos a Damasco e Israel, porque Israel fez aliança com os sírios. E Deus não se agradou disso. Deus ficou irado com esta aliança, porque eles também deixaram a aliança de Deus para se unirem a esses perversos. Portanto, o título do sermão é A Cumplicidade e Suas Consequências. O perigo do orgulho na aliança da prepotência. Se você observar, eles fizeram aliança com os sírios, porque eles viam que eram nações poderosas e que poderiam fazer com que eles prosperassem. Na verdade, essa aliança, se você prestar atenção, não era bem aliança com o povo, mas era uma aliança com o futuro que eles desejavam. Eles queriam ser vitoriosos e aí procuravam os mais poderosos. E aí nós lembramos do que diz Tiago na sua epístola, no capítulo 4, do versículo 13. Quando o povo esquece que é Deus que une, que dá o destino e que faz com que você prospere. Diz assim Tiago: atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna.
Então observe o que é o coração do homem. Da mesma forma que Israel se corrompeu, esqueceu do Senhor para fazer aliança com povos que ele considerou povos poderosos, assim também são as pessoas no dia a dia. Procuram sempre o que é mais forte, aquilo que está mais perto de fazer-lhes prosperar. E, à medida que são correspondidos em seus prazeres, nos seus interesses, nos seus desejos, mais eles se enveredam para aquilo que estão buscando. E mais se esquecem do Senhor. Portanto, a primeira coisa que eu peço que você atente é na cumplicidade com o mal. O quanto isso trará consequências. Como já se observou, o conceito de glória que Deus está aqui falando de Israel, que ia se apequenar, diz respeito à permanência, à abundância, à importância e à realidade de Deus na vida deles. Mas à medida que eles trocaram a glória de Deus pelos interesses humanos, essa glória foi desvanecendo-se. Pois é, meus irmãos, e aqui o Senhor está corrigindo o seu povo, para que o seu povo não seja cúmplice, para que o seu povo não faça aliança com pessoas que não têm nenhum compromisso com o Senhor dos Exércitos. Essa comunhão, essa amizade, essa aliança com pessoas que não se interessam por Deus, só terá um resultado na tua vida: corromper o teu coração. Então você precisa selecionar seus amigos. Você não precisa ser inimigo de ninguém. Porém, para confessar as suas angústias, abrir o seu coração, confiar, você precisa buscar naqueles que têm aliança com Deus. Observe o que Paulo diz aos Efésios a respeito da cumplicidade, na sua epístola, capítulo 5, versículo 11. E não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Então, o que você precisa fazer é reprovar aqueles que vivem de forma desonrosa diante de Deus. E não se tornar amiguinho deles. Já vi muitos crentes dizendo que meu melhor amigo, minha melhor amiga é X, é Y. E quando você observa, são pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Não percebem que essas pessoas são escravas das trevas, servem às trevas. O melhor amigo do cristão é outro cristão genuíno. Em Apocalipse, o Senhor adverte dizendo o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para que não sejais cúmplices com os seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Quando a ira de Deus descesse sobre a Babilônia, sobre o sistema maligno, se você estiver envolvido com esse sistema, os flagelos do Senhor te alcançarão também. Então é isso que Deus está dizendo: olha, para que não caia sobre você a minha ira, saia, aparte-se dessa aliança. E na epístola de João, na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 11, diz: porquanto aquele que dá as boas-vindas faz cúmplice com suas obras más. Ou seja, até mesmo ouvir calado o que eles têm a dizer, recebê-los como se fossem amigos, faz de você cúmplice das obras infrutíferas deles. Por isso que você precisa estar bem definido com quem você tem aliança. Se seu amigo faz coisas que desonram a Deus, se sua amiga se comporta de maneira que não agrada a Deus, é teu dever chamar e dizer: olha, isso é reprovável diante de Deus. Ou então, você se calando e apenas dando boas-vindas,
estará sendo cúmplice daqueles pecados. Apenas uma pequena parte de cada uma das 10 tribos ia sobrar. Deus pesaria a mão por conta dessa aliança de Israel com os sírios. E eles sofreriam uma terrível penalidade, seriam destruídos. Mas Deus diz que uma pequena parte sobraria. Este capítulo é contemporâneo ao capítulo 7 de Isaías e prediz a queda da coligação do norte no reinado de Acaz. Aqui, a glória de Damasco seria removida junto com a glória do Israel do norte. Observe que Deus pesaria a mão sobre os sírios, mas também pesaria a mão sobre o seu próprio povo, porque estavam unidos em aliança com os sírios. Só um remanescente pequeno das 10 tribos é que restaria. Portanto, é um privilégio para estes poucos fiéis. E assim é em todo lugar. Cada igreja que professa fielmente Jesus Cristo, tem muitos que não têm compromisso nenhum, interesse nenhum. Muitos vêm para a igreja em busca de coisas variáveis, diversificadas. Alguns para dar satisfação ao pastor, porque senão o pastor vai cobrar, e para evitar a cobrança eu sirvo a Deus para dar satisfação aos homens. Ou outros vêm porque quer receber uma bênção, porque quer ser curado. Muitos vêm por muitos motivos, mas são pouquíssimos aqueles que servem ao Senhor porque o amam. Renunciam às suas imagens de esculturas e aos seus postes ídolos. São esses remanescentes de Israel. Eles se voltariam com fé para Jeová, o Santo de Israel. Esse pequeno grupo estaria voltando ao Senhor. Despertaria da loucura que estavam vivendo na aliança que fizeram com pessoas que só têm compromisso com as trevas. E esse relato do retorno desses poucos que restaram, você encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 30, a partir do versículo 1. Ele diz assim: depois disto, Ezequias enviou mensageiros por todo Israel e Judá. Escreveu também cartas a Efraim e a Manassés, para que viessem à casa do Senhor em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com os seus príncipes e com todas as congregações em Jerusalém, para celebrarem a Páscoa no 2º mês. Agora do versículo 7 de 2 Crônicas 30. Não sejais como vossos pais e como os vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os entregou à desolação, como estáis vendo. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais, confiai-vos ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor, vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque, se vós vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que se levaram cativos e tornarão a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a Ele. Então você observe aqui o quão grave eles estavam vivendo. Se corromperam, esqueceram o Senhor dos Exércitos, esqueceram o Deus da sua salvação
para fazerem aliança com os sírios. E aí, os sírios, um povo perverso e maligno, foi punido pelo Senhor dos Exércitos. Mas o que aconteceu? Porque Israel estava unido com eles, sofreram da mesma punição que os infiéis tinham sofrido. E aqui sobra um restinho do povo, um remanescente. E o Senhor diz: chama eles para celebrarem a Páscoa, chama eles para se juntarem no templo, porque eles são os fiéis. E aí Deus os ordena: olha, não imitem os pais de vocês, que se corromperam. Pelo contrário, se arrependam, abandonem os ídolos e se voltem para o Senhor, porque até aqueles que estão presos poderão voltar a se unir com vocês. Então, a dureza de coração, você percebe que clama por punição. Quando o povo se mantém rebelde contra o Senhor, a única coisa que resta é ser punido pelo Senhor. E a punição que o Senhor descarrega sobre o seu povo é a bênção que o seu povo precisa. O Senhor sempre está abençoando o seu povo, mas o seu povo insiste em se afastar do Senhor. Se o Senhor manda prosperidade, o povo se encanta tanto com a prosperidade que só vive de satisfazer os seus prazeres diante das bênçãos que receberam. Esquecem do Senhor. Se Deus pesa a mão e tira o que receberam, murmuram contra o Senhor. Assim é o povo, assim estava sendo Israel do Senhor. Por isso que no livro de Oséias, capítulo 11, o versículo 1 e o versículo 2, você vê Deus repreendendo esse povo. Olha só o que Deus fala desse povo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam aos Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. É assim que o ser humano retribui o cuidado e o amor do Senhor. Era assim que Israel fazia. Por isso que quando Jesus Cristo veio e passou por Jerusalém, no capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, do versículo 37, você observa o lamento de Jesus Cristo. Quando ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis te reunir como filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Você percebe que o mal sobrevém sobre o povo de Deus, que tem todas as promessas e a herança que pertence ao Senhor. O mal vem sobre o povo porque o povo escolhe ser punido. O povo escolhe ser castigado, porque o Senhor está sempre, os seus braços abertos para o seu povo. Mas o seu povo tem mais interesse pelas alianças com quem está distante do Senhor. Por isso que Deus diz também pelo profeta Jeremias, no capítulo 22, o versículo 21. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu não quisestes. Não ouvirei, tem sido este o teu caminho, desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvido a minha voz. E o que Deus faz então? Se Deus pesa a mão, o povo murmura e reclama. E se Deus manda-lhes prosperidade, eles não querem mais ouvir a voz do Senhor, porque estão muito seduzidos pelas riquezas e fascinações do mundo. Então lembre-se disso.
A cumplicidade trará consequências. Se você se unir com quem não tem amor pelo Senhor, o seu amor esfriará também. Mas se você se unir com o Senhor e com todos aqueles que amam verdadeiramente a sua palavra, o teu amor vai cada vez mais ser acrescido. Observe, eu quero trazer a reflexão agora, a segunda parte do sermão, que é quando a correção gera frutos, frutos para a cumplicidade com Deus. Uma predição é dita nestes últimos sobreviventes desse trágico acontecimento, quando Samaria seria tomada por Sargão e deportada para a Síria. Mas para que isso? Por que o povo estava sendo escravizado? Para que se arrependessem. A prova da punição, do castigo de Deus, da repreensão do Senhor, é prova do amor que Ele tem pelo seu povo. Israel estava se envolvendo não só mais agora com a aliança bélica, com a aliança do exército sírio. Eles estavam se filiando agora aos ídolos deles, aos postes-ídolos deles. E eles estavam fazendo e adorando todos os deuses desse povo. Aí você diz, comigo não, eu sei muito bem dividir as coisas. Não seja tão prepotente assim. Se você anda demais com quem está distante do Senhor, você se distanciará também. Eles se voltariam para a fé em Jeová, para a fé no Santo de Israel, mas só depois que fossem punidos por conta dos seus pecados. Então existe uma validade no pensamento que é a ação. Não pense, porque o Senhor Deus, no livro, no texto que nós lemos, de Isaías capítulo 17, está dizendo que tudo aquilo estava vindo sobre ele porque eles se esqueceram do Senhor. Mas esse esquecer-se do Senhor não diz respeito à memória, meus amados. Não, está dizendo respeito às suas obras que deveriam ser produzidas pelos seus pensamentos. Eles lembravam ainda do Senhor. Eles sabiam que o Deus dos exércitos existia, mas eles estavam mais interessados nos deuses falsos do que no Senhor dos exércitos. Por isso, o Senhor lembra a eles que eles não podiam esquecer do Deus de sua salvação. Eles tinham abandonado a Deus e todas as suas tentativas de suprirem as suas necessidades davam em nada. Eles até prosperavam, plantavam e tinham a colheita, e eles ficavam todos exaltados ali com a prosperidade que tinha, mas quando vinha o aperto, eles perdiam tudo. O que está em pauta ali não é principalmente uma atividade mental, quando Deus diz, olha, vocês se esqueceram do Deus da tua salvação. Não é uma questão mental apenas, mas é uma atividade que precisa ser envolvida pela ação. É lembrar que a atividade mental deve resultar num comportamento. Para que adianta você pensar tanto em Deus e fazer o contrário do que Ele pede? De que adianta você chegar na igreja, cantar belíssimos louvores, com coração sincero ao Senhor, mas quando chega em casa, faz coisas que desonram o Senhor? Quando vai para o trabalho, faz coisas que desonram o Senhor. É esse tipo de esquecimento que Deus está cobrando do seu povo. Para que o seu povo não se esqueça que precisam viver como Deus realmente pede. Todas as lembranças que ele tem do Senhor precisam ser transferidas para as atitudes. Porque senão, caem no erro que Cristo repreendeu. Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por que o coração estava longe? Porque praticavam coisas que eram contrárias aos louvores que eles levavam ao Senhor. Observe, o povo pede muito,
que Deus dê prova de amor, o povo pede muito e busca muitos sinais. Como se, para se manterem fiéis ao Senhor, o Senhor tem que constantemente estar fazendo algo por eles. Já pensou? No Evangelho segundo Mateus, um grupinho desse chegou para Jesus Cristo e disse assim: mostra-nos um sinal do céu. Olha para aí. O que eles queriam era que Jesus Cristo ficasse constantemente dando provas a eles do quanto ele é glorioso. E a resposta de Jesus Cristo foi a seguinte: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Mateus capítulo 16, versículo 4. O que Jesus Cristo está dizendo é: olha, o único sinal que vocês terão é da minha morte e ressurreição. Porque do mesmo jeito que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e depois saiu vivo, eu vou passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra e vou voltar em vida. É o único sinal que eu dou a vocês. Ou seja, o que Cristo está dizendo, que o sinal que você precisa é só um: o da tua salvação. Porque foi na morte dele, na cruz, que você foi salvo. O maior sinal, acredite, é tua salvação. Por isso que Paulo estava tão indignado com os Gálatas, que estavam fazendo aliança com suas próprias obras. Agora, os Gálatas achavam que poderiam concluir a sua salvação pelos seus esforços, pela sua santidade, pela sua perseverança. E Paulo olha para aquilo e diz: ó Gálatas insensatos, Gálatas capítulo 3, do versículo 1, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Cristo Jesus exposto e crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você percebe o que Paulo está preocupado aqui? É com a aliança deles. Eles estão abandonando o Senhor, eles estão esquecendo do Senhor. Mas não é um esquecimento de amnésia, de não lembrar mais o nome de Deus, o que a palavra dele diz, não. É um esquecimento de mudança de comportamento. Então Paulo está questionando: olha, me diga, foi vocês que construíram a salvação de vocês ou foi Cristo crucificado? É a fé ou é as tuas obras que te salvam? Então é preciso estar atento, amados irmãos, porque da mesma forma que Israel se corrompeu, porque se afastou do Senhor, você também pode se corromper. E o teu afastar-se não diz respeito apenas a se unir com quem é trevas. O teu próprio orgulho, a tua própria vida, o teu próprio coração enganoso, já é suficiente para fazer com que você se afaste do Senhor. Então, quando você se sente orgulhoso, soberbo, prepotente, isso já mostra que você se corrompeu pelo teu próprio coração. A potência que salva é o Senhor. Eles não entendiam que quando o rei da Assíria se levantou contra eles, não era para eles fazerem aliança com os sírios, era para eles buscarem ao Senhor, por socorro no Senhor, o Todo-Poderoso. Mas não, eles ficaram tão temerosos que olharam para quem tinha os melhores exércitos e começaram a fazer aliança. Eles não perceberam que a Assíria era apenas levada, era uma potência tão
potente quanto aquelas plantas do deserto. Já assistiram aqueles filmes de faroeste, aqueles filmes onde tem umas plantas que saem rolando num deserto? Tumbleweed é o nome da planta. Ela é levada pelo vento. A potência dela não está nela mesma, é o vento que a leva para onde quer. Assim são os povos, assim são as nações, assim são os homens. Se acham potentes e acham que podem, que conseguem, você se encanta com o dinheiro, com a fortuna, com a fama. Eu sou fã e quero ser igual, achando que aquilo vem deles mesmos, mas não vem. Vem do Senhor dos exércitos. É o Senhor que estava varrendo as nações, usando o rei da Assíria. Se eles bem pensassem, eles diziam: o nosso Deus que está trazendo essa nação, então a gente está seguro. Mas não, temeram e se uniram com quem não deveriam e se tornaram soberbos. Então, lembrem-se disso. O fracasso manifesta o poder de Deus. Quanto mais fraco você se sentir, melhor é para você, porque você vai entender que Deus é quem tem o poder de te ajudar e de te salvar. O fracasso, para que se confie em Deus, e os resultados dos fracassos trará a certeza do triunfo de Deus. A recusa de depender de Deus foi o que eles fizeram, a loucura que resultou na destruição deles. Deus está comandando as nações. A Assíria era só mais uma que Deus comandava, e todas as outras. E essas nações, elas vão se irromper novamente contra o povo do Senhor. Na verdade, não será uma ou duas, serão todas as nações unidas contra o povo do Senhor. E o povo do Senhor olhará e se verá impotente, perdidos, sem terem o que fazer. Mas é aí que está o poder desse povo, quando percebem o quão fracos são. Veja o que o Senhor diz em Apocalipse, para encerrarmos. Ele diz o seguinte, do capítulo 20, do 7 por diante: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e as consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Vocês percebem o que está acontecendo aqui? Quando Satanás tiver a liberdade de seduzir mais uma vez todas as nações, ele vai seduzi-las para se levantar contra vocês. E essas nações vão irromper contra vocês. Mas, quando vocês acharem que não tem mais o que fazer, descerá fogo do céu e destruirá todos eles. Com quem está o poder? Então, amados, para concluir, eu quero que você perceba: o que o homem fabrica é inútil e não pode salvar. Então não se confie no que se é prometido pelo homem. E se o que o homem constrói não pode salvar, é óbvio que você também não pode se salvar. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Isaías 10, 20. Essa é a promessa de Deus. Olha, vocês já confiaram em homens, já confiaram nas próprias forças, vocês se gabam da capacidade que têm. Vai chegar um dia que o Senhor vai mostrar que vocês são impotentes e totalmente dependentes dele.
E quando vocês perceberem isso, nunca mais vocês vão se estribar no que prometem os homens, no que as redes sociais anunciam, no que a mídia proclamam. Vocês se estribarão no Senhor e nunca mais serão enganados. Então, amado irmão, amada irmã, a cumplicidade trará grandes consequências. Por isso, que a sua cumplicidade esteja no Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque essas consequências serão todas uma bênção para a sua vida. Que Deus abençoe os irmãos. Eu passo a palavra para o presbítero Lorivaldo. Como resposta da congregação, meus irmãos, chegamos à quinta parte do culto. Oração de bênção apostólica. Senhor, a ti confessamos. Irmão Tomi, ore ao nosso Deus, agradecendo a Ele por este culto. E logo em seguida, o nosso pastor Adalberto Júnior fará uma oração intercedendo apostolicamente por todos vós. Eterno Deus, Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por esse culto, Pai, o qual tu, nesse dia de descanso para o teu povo, que tu preparaste, fizeste para nós, Senhor. Nós estamos aqui grato a ti, ó Pai, ouvindo a tua palavra. Que o Senhor conceda graça a cada um que aqui está, que ouvir essa palavra, Pai, que coloque em seus corações, através do teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Pai, não fazer aliança com o mundo, nem confiarmos em nós mesmos, Pai, mas confiar só em Ti, porque de Ti vem a salvação, porque de Ti, Pai, Tu és o nosso posto seguro, a nossa alegria, tanto na tristeza, se acontecer, quanto na saúde, ou quando estivermos doentes, Pai, não importa o que aconteça ao cristão, sabemos que estamos aqui, Pai, para pagar e para sofrer por Ti, Pai. Assim é o Teu Evangelho proclamado, que o Senhor assim nos abençoe, nos guarde, e nos livre de todo mal. Pedimos essas bênçãos e que o Senhor também coloque fé em nosso coração, para cada dia, Pai, nós apreciarmos mais a Tua palavra, Teu desejo, Pai, de vir à Tua casa e de honrar o Teu santo e eterno nome, seja aqui onde for, para a glória do Teu nome. Te agradecemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agora, meus irmãos, que a graça do nosso eterno e soberano Pai, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus e que a perseverança e a fé que procede do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra e sobre todos vós, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado, mas eu vou dar alguns avisos. Nós temos transmitido também pela rádio, viu? Os sermões, também pela rede social. E se os irmãos depois quiserem, podem pegar o site da rádio ou baixar o aplicativo.